Os Dougs. 14. O Canto do Corvo era um navio muito maior do que a embarcação em que Trés navegara anteriormente. O Sonho de Uut era um navio de 2 mastros similar ao que você poderia chamar de um bergantim. Já o Canto do Corvo era uma nau de 4 mastros, construída para ser veloz, mas com um porão de carga espaçoso e múltiplos convéses. Era o equivalente ao que você chamaria de pequeno galeão, e tinha uma tripulação bem grande para o mundo de Trés, que consistia de 60 pessoas. Não vou pedir para que você se lembre de todos eles, principalmente porque não me lembro de todos eles. Portanto, para facilitar tanto a narrativa quanto a nossa sanidade coletiva, vou nomear apenas os membros mais importantes do Canto do Corvo. O resto, independentemente do gênero, chamarei de Doug. Você se surpreenderia ao saber quão comum é esse nome em vários mundos. Bem, alguns o soletram como Doug ou Doug, mas ele está sempre presente. A despeito da linguística local, os pais eventualmente começaram a batizar os filhos de Doug. Uma vez passei 10 anos em um planeta onde a única vida sapiente era um grupo de seres semelhantes a panquecas que se expressavam através da flatulência. E, sem brincadeira, um deles se chamava Doug. Embora realmente houvesse um odor distinto associado quando a palavra era pronunciada. Doug é o equivalente onomástico à evolução convergente. E quando ele chega, ele permanece. Um grande filtro linguístico, uma chamada ao despertar. Quando uma sociedade alcança seu ápice de Doug, está na hora de ela sentar em um canto e pensar no que fez. De todo modo, havia pelo menos uma mulher que de fato se chamava Doug no Canto do Corvo, mas não me lembro qual delas era. Então, para o propósito dessa história, todos eles são Dougs. Tress se aproximou de um deles e perguntou, hesitantemente, onde ficava o toalete. O Doug indicou-lhe as escadas, explicando que o banheiro do convés intermediário era para a tripulação de classe baixa. Com Hook em seu ombro, ela começou a explorar. O navio tinha 4 níveis. Os Dougs chamavam o nível de cima, que era céu aberto, de convés superior. O convés intermediário continha lugares como o rancho e o arsenal, e quartos menores para oficiais. O convés inferior era um lugar apertado onde ficavam os cáteres da maioria dos marinheiros. Abaixo dele ficava o porão, um espaço cavernoso para o copioso butim que os piratas certamente adquiriam uma vez que descobrissem uma maneira de não mandar tudo para o fundo do oceano. Havia vários banheiros com encanamento funcionando, graças às duas. Trás deu uma olhada dentro de um desocupado e viu uma privada, mas nenhuma banheira. Como a tripulação se banhava? Ela queria desesperadamente se lavar, já que continuava encontrando esporos mortos nas dobras de suas roupas. Sua pele se arrepiava só de pensar em quantos deles deviam estar grudados nela. Ela fez suas necessidades na câmara apertada, com apenas uma minúscula portinhola na parede para iluminação. Hulk educadamente esperou do lado de fora sem ser solicitado, mostrando-se um cavalheiro e tanto para um rato. Sentindo-se um pouco melhor, Tress saiu e deixou que ele pulasse de novo para seu ombro. O que eles faziam com dejetos humanos ali no oceano? Guardavam tudo para a compostagem nas ilhas? E nas viagens longas? Jogar ao mar parecia perigoso, para não dizer nojento. Perigogento? Quando começou a voltar ao convés superior, ouviu uma voz vindo de uma sala perto do banheiro. Ela diminuiu o passo, espiou para dentro e viu um homem atrás de uma bancada. O homem grande, com dreadlocks que a erguer até o convés. Ora, quando eu digo grande, você provavelmente imaginou como corpulento ou talvez musculoso. Ele era as duas coisas, sim, mas nenhuma delas fazia jus a Forte, o mestre quarteleiro do navio. Forte não era grande do jeito... Ei, vê se come uma salada. Ou mesmo... Ei, você pratica esportes? Ele era grande do tipo... Ei, como você passou pela porta? Não que ele fosse gordo, embora tivesse mesmo alguns quilos a mais.
Era mais como se ele fosse uma pessoa construída usando uma escala diferente do resto da humanidade. Alguém pôde imaginar que os fractais, depois de criá-lo, haviam dito: Ok, talvez tenhamos exagerado um pouco em alguns lugares. E então, dali para frente, decidiram cortar 10% de todos os outros humanos para economizar a matéria-prima. Ford estava segurando uma bala de canhão de cerâmica que, em suas mãos, parecia pequena. Seus dedos eram nodosos ou devido a alguma ferida antiga ou a alguma doença congênita. Aquela condição provavelmente afetava sua destreza. Ele estava com uma mulher alta e magra, com o cabelo cortado bem curto, que vestia um colete e calças. Anne, a carpinteira do navio, tinha o nariz em formato de seta e carregava não uma, não duas, mas 3 pistolas presas em vários lugares do seu corpo. Forte entregou a ela a bala de canhão, entregou a bala de canhão a Anne, e embora parecesse leve na mão dele, a maneira como ela a pegou indicava o contrário. Então ele pegou o que parecia ser uma placa de madeira com uma cobertura negra, com talvez 30 centímetros de comprimento e um pouco menos alta. Você examinou cada uma delas no arsenal? Perguntou Anne. Forte olhou para para a parte de trás da sua placa de madeira e assentiu. Você não encontrou outras com defeito? Indagou Anne. Forte bateu de leve na placa de madeira e as palavras apareceram na frente. Nenhuma delas, dizia a placa. Todas as que inspecionei possuíam um detonador apropriado, cronometrado para explodir antes de afundar o navio, para que ele pudesse ser capturado e saqueado. Ana apoiou a bala na bancada, produzindo um estampido. Bem, se nenhuma das outras está com defeito, não temos que nos preocupar em afundar mais pessoas por acidente. Forte novamente bateu em alguma coisa na parte traseira de sua placa usando um nó do seu dedo indicador. Quando ele o fez, as palavras mudaram. Eu não gosto disso, Anne. Devíamos lançar balas de canhão que só incapacitassem o navio, e não afundá-lo. Odeio que tenhamos matado todas aquelas pessoas, e realmente não gostei da maneira como a capitã agiu depois. Não faz nenhum sentido. O que você quer dizer? Perguntou a carpinteira. Estou dizendo que não gosto nada disso. Não foi para esse tipo de pirataria que me juntei ao navio. Também não gosto disso, replicou Anne. Mas é tarde demais para mudar de ideia. Pelo menos é melhor do que ser recrutado. Será mesmo? De verdade? Eu não queria a morte dessas pessoas nos meus ombros, Anne. Anne não respondeu. Finalmente ela se levantou, empertigada, e caminhou até a porta. Tress teve um momento de pânico, sem querer ser descoberta bisbilhotando, e se escondeu de novo no banheiro. Tress escutou antes subir os degraus e ir embora. O que você conseguiu entender, Hook? Ela sussurrou. Eu não sei, disse ele. Parece que eles não queriam afundar o sonho de Wood, o que faz sentido. Mas depois que a primeira bala de canhão destruiu o casco e o navio começou a afundar, os piratas devem ter decidido terminar o trabalho. Tress assentiu, embora não soubesse ao certo o que pensar sobre aquilo tudo. Ainda assim, eles são culpados, acrescentou Hook. O que eles achavam que ia acontecer ao se tornarem piratas e atacarem? Eles não podem simplesmente decidir ficar tristes por matar alguém depois de tentar roubá-los. Esses piratas agora são criminosos, Tress. Não parece justo, disse ela. O rei enforcaria o mestre quarteleiro mesmo que ele não tivesse disparado o canhão. Mesmo que ele não tivesse disparado o canhão? A lei é clara. Homicídio culposo, não para ser preciso. Cometeu um crime e alguém morreu? Isso é assassinato. Mesmo que você não estivesse planejando matar em primeiro lugar. A Marinha Real vai caçar esse pessoal. E é melhor não estarmos a bordo quando eles forem pegos. Só para o caso dos oficiais não acreditarem que você foi mantida prisioneira. Era uma sugestão prudente. O navio era uma armadilha mortal. A capitã ia eventualmente se cansar dela, ou terminaria morta na luta que inevitavelmente viria. Ela tinha um trabalho a fazer. Salvar Charlie, e não podia perder tempo.
Mas como escapar? Não era como se fosse possível simplesmente pular pela murada. Além disso, sua garganta seca a avisava que tinha preocupações mais imediatas. Se a capitã não a deixasse comer, ela não viveria tempo suficiente para escapar. Ela se segurou novamente até a sala do mestre quarteleiro e espiou para dentro para ver se o homem grande havia voltado as costas para a porta. Ele estava organizando coisas nos vários baús e caixas atrás da bancada. Será que ela conseguiria roubar algo para comer? Ou talvez Hulk pudesse fazer isso para ela? Ela olhou para ele. O que foi? Perguntou o rato em voz alta. Trás olhou feio para ele, fazendo um gesto para que se calasse. Acho que ele é surdo, disse Hulk. Quando eu estava espertando mais cedo, ouvi alguém mencionar que o mestre quarteleiro não podia ouvir. De fato, Forte continuou seu trabalho, ainda de costas para eles. Ele não parecia notar a conversa. Eu conheci uma humana surda certa vez, comentou Hulk. Ela era uma dançarina e é uma das melhores sob as luas. Que eu tenha visto, pelo menos. Eu estava apreciando meu tempo com ela, mas ele acabou sendo interrompido de uma maneira bastante abrupta. O que é uma vergonha, mas coisas acontecem. E eu também não podia me arriscar a falar com ela, já que, você sabe, coisas relacionadas a quem eu sou e o que sou. Não queria me revelar. Talvez, sugeriu Tress, seja um bom momento para não falar. A menos que você queira que um dos piratas perceba que eles têm um rato loucaz potencialmente lucrativo a bordo. Ela olhou para ele. O que vou parar de fazer agora? Tress moveu-se imediatamente. Tress moveu-se para ir embora, mas enquanto o fazia, uma das tábuas estalou sob seu pé. Forte girou imediatamente na direção dela, então estreitou os olhos quando a viu. Ele podia ser surdo, mas todo mestre quarteleiro que conheci tinha um tipo de sexto sentido para quando as pessoas estavam se esgueirando perto de seus produtos. Sob o olhar do homem enorme, Tress sentiu vontade de fugir, mas fora ele que a puxara até o convés. Ela ficou onde estava em vez disso, até que ele levantou sua placa estranha da bancada. Venha cá, garota, estava escrito. Não adiantaria fugir. Então, sentindo-se como se estivesse entrando no covil do dragão, Tress adentrou a sala.